Eu sou Humberto Oliveira, sou cirurgião de tórax aqui em Brasília, no Hospital de Base do Distrito Federal e do Hospital Sírio-Libanês. Bem, a ideia desse vídeo de hoje é falar um pouco sobre um problema que é extremamente comum no nosso meio e que é uma demanda com frequência no nosso consultório, no consultório do cirurgião torácico. E geralmente os pacientes que chegam até nós vêm da imprensa leiga, que nós chamamos, ou seja, de pesquisa de internet, e a gente percebe que tem muita informação errônea a esse respeito e também deficitária, ou seja, sempre que às vezes um paciente chega achando que já é expert no assunto, ou seja, que entende bastante sobre a hiperidrose, e quando a gente começa a explicar tudo, no final da consulta ele sai vendo que tinha muita coisa que ele não sabia. Então a ideia minha é fazer uma sequência de vídeo aula para explicar todos os detalhes em relação à hiperidrose, a hiperidrose primária localizada, que é um distúrbio. Nós nem consideramos isso como uma doença, ou seja, o paciente que tem hiperidrose não é doente, ele tem um distúrbio que causa um grande comprometimento na qualidade de vida, ou seja, só quem tem isso e quem trabalha com isso sabe o tanto que isso incomoda o paciente, e que é bastante comum. Se a gente levar nas estatísticas mundiais, e varia de 1 a 3% da população. Se nós ficarmos no meio termo e colocamos aí que no DF nós teríamos 2% da população, como nós temos em torno de 3 milhões de habitantes, poderíamos dizer que só no Distrito Federal tem em torno de 60 mil pessoas com hiperidrose. Bem, em relação à incidência, como eu disse, é uma incidência muito alta. Obviamente, nós temos variações de cada paciente, de intensidade dessa hiperidrose, e não necessariamente todos os pacientes têm incômodo suficiente para necessidade de tratamento. Mas uma coisa é fato, como eu já disse, a hiperidrose não é uma doença. Então, mesmo que seja uma hiperidrose acentuada que o paciente tenha, se ele não se sentir incomodado com essa hiperidrose, se aquilo não estiver causando piora na sua qualidade de vida, ele não precisa de tratamento. A hiperidrose ela é uma condição em que surge, em alguns casos, desde a infância, ou seja, nós temos inclusive uma característica interessante do surgimento da hiperidrose localizada. Como eu disse, ela tem pontos específicos de surgimento, ou seja, alguns pacientes têm mais no rosto, no couro cabeludo, que a gente chama de hiperidrose craniofacial, outros nas mãos e pés, que geralmente vem associado, ou seja, palmar e plantar, e um outro também bastante comum nas axilas, nós chamamos de hiperidrose axilar. E essa hiperidrose ela tem mais ou menos tempos definidos de surgimento na nossa fase de vida. A hiperidrose palmar e plantar muito frequentemente surge na infância. Então não é raro, às vezes o paciente chega no consultório e com a mãe, e a gente pergunta, a mãe fala que desde que era bebezinho a mão do nenenzinho era molhada, era fria, porque em conjunto com a hiperidrose palmar e plantar, além, como tem também alteração vascular nisso, além de ter o excesso de suor, ela fica geralmente bastante fria, mesmo na época de calor. A hiperidrose axilar, ela geralmente aparece na adolescência, ali em torno dos 10, 11 anos de idade, e a hiperidrose craniofacial, junto com o rubor facial, que é uma outra situação que, como a gente enquadra junto com a hiperidrose, embora é muito comum a pessoa ter o rubor facial e não ter nada de suor associado, mas por conta da causa, do fator causal, ou seja, a origem é exatamente a mesma, e o procedimento cirúrgico também, para corrigir, também é exatamente o mesmo. Por isso que nós colocamos o rubor facial nessa situação, na qual o rubor facial se representa com aquele paciente que geralmente tem uma pele bem clara e que por qualquer motivo, principalmente quando está submetido ao estresse, ele fica totalmente vermelho. Bem, esse rubor facial e a hiperidrose facial, craniofacial, tende a surgir já na fase adulta.
A hiperidrose é interessante a gente colocar, quando se fala de fases, já colocar um ponto sobre tratamento, principalmente quando se pensa em um tratamento um pouco mais invasivo, embora o tratamento cirúrgico de simpatectomia, no qual é o que eu vou explicar com mais detalhes, ele é considerado um tratamento minimamente invasivo. Por isso que é muito comum, às vezes, você ver outros médicos, outras especialidades de dermatologia, coloca como, hiperidrose é invasivo. Não, pelo amor de Deus, isso é um exagero, é um procedimento que nós consideramos minimamente invasivo, o paciente não fica internado, os cortes, as incisões são de 5 milímetros, então é extremamente minimamente invasivo. Bem, mas mesmo assim, não deixa de ser invasivo. Ele é minimamente invasivo, mas é invasivo. Isso não estou dizendo que não seja invasivo. E por isso mesmo que, quando a gente coloca nisso, a gente pensa, mas tem idade mínima para você fazer uma cirurgia para a hiperidrose? Não. Contudo, é extremamente importante você definir um determinado momento para que o paciente tenha a vontade, manifeste realmente a vontade, que ele se sinta extremamente incomodado com a hiperidrose, para que então seja indicado e submetido a um procedimento de correção, um procedimento cirúrgico. Para você ter uma ideia, eu tenho um caso de um paciente que eu já tinha operado ele há mais de 8 anos, né, e ele é extremamente feliz com o resultado. E ele levou no consultório um dia o filho dele com 9 anos de idade, que tinha já hiperidrose para tomar, né, e querendo que já fizesse o procedimento do filho dele. E aí eu perguntando para o filho dele, falou, se ele se incomodava com isso, com o menino, ele nem sabia do que se tratava, correndo para um lado para o outro no consultório. Fui tranquilizei, eu falei, não, pelo amor, não pense dessa forma, que essa criança, ele vai sofrer, ou que ele já está sofrendo o que você sofreu. Geralmente, a hiperidrose, ela vai causar muito mais problemas na qualidade de vida do paciente a partir do início da adolescência para frente. Por que isso? Porque é quando você tem um maior problema de bullying na escola, é quando você começa a ter um interrelacionamento pessoal muito maior, e que aí o paciente começa a sentir que aquilo está atrapalhando ele. A gente consegue perceber que esses pacientes costumam ser muito mais introvertidos, porque não passa a contactuar, não pega nas pessoas, não cumprimenta nas pessoas. Quando é axilar, ele passa a vestir roupas, ou ele não abre nem os braços, a pessoa sempre fica desse jeito aqui, porque não pode abrir os braços por conta da pizza, do mau cheiro que é associado. Inclusive, o mau cheiro também, axilar, o nome dele não é hiperidrose, ele é chamado de bromidrose. Contudo, assim como eu disse sobre o rubor facial, ele se enquadra no mesmo procedimento cirúrgico, porque é apenas um tipo de célula diferente que é estimulada nessa ocasião. Mas todas essas alterações, indubitavelmente, causam situações que são várias, nas quais eu tenho para exemplo, e se não fossem trágicas, seriam cômicas. E acredito que sempre que chega um paciente novo no consultório, é comum a gente ter histórias diferentes que a gente percebe e reconhece o tanto que essa condição atrapalha o paciente. E não é raro esses pacientes adolescentes, quando chegam no consultório também, com os pais, e os pais já interferindo na consulta e falando, ele é assim, porque ele é muito nervoso, ele é muito estressado. E na realidade tem um componente que ele é alterado na hiperidrose por conta da sua origem, do fator desencadeante, em relação aos níveis de adrenalina circulante, indubitavelmente. Contudo, é muito frequente que esse paciente ele seja mais nervoso, mais estressado, por conta da hiperidrose, ou seja, aquilo irrita tanto o paciente, ele é tão submetido a isso ao dia inteiro, todos os dias, à noite, que ele passa a ser eventualmente mais estressado, mais nervoso. Então, e quando você faz o tratamento, ele muda a vida do paciente, passa a ser mais alegre, mais feliz, mais relaxado e diminui inclusive esse estresse. Então, não é raro ter uma interpretação até extremamente oposta dos pais com relação a essa condição de hiperidrose, achando que a hiperidrose acontece porque o paciente ele é muito estressado. E às vezes não é bem assim, seria uma coisa inversa.
Bem, quando a gente pensa numa situação de hiperidrose, em todos nesses detalhes que a gente tem falado, eu acho que uma coisa extremamente importante quando a gente fala aqui do momento para se fazer a hiperidrose é justamente porque tudo que a gente vai fazer de procedimento tem um efeito colateral. O efeito colateral principal, quando a gente coloca de hiperidrose, é o chamado de suor compensatório. Bem, quando a gente fala de suor compensatório, e muita gente já viu a respeito, já leu a respeito, é uma situação em que é muito comum. Se a gente considerar a média de todos os procedimentos de hiperidrose, independente seja para mão, axila, pés, ela surge em torno de 70% dos casos, 60% a 70% dos casos, ou seja, bem mais da metade dos casos vão ter hiperidrose compensatória. Então, sim, se é um procedimento que você basicamente tira o suor de um canto e passa para outro no corpo, qual é a vantagem disso? Por que o paciente vai ficar feliz se é para tirar o suor de um canto e passar para outro, praticamente? Bem, eu relato bem sempre 3 situações extremamente importantes que faz com que esse paciente, mesmo tendo a hiperidrose, ele fica feliz com a sua condição. Primeiro, a hiperidrose ela tem uma coisa que é, como nós chamamos de excesso de suor. Ou seja, todos nós temos umidade nas mãos, todos nós, quando fazemos alguma atividade física, a gente tem um suor nas axilas, mas a gente não tem aquilo que faz aquela pizza enorme que fica jorrando aqui nas axilas, ou as mãos que chegam a pingar, como acontece nesses pacientes que têm hiperidrose. Então, a hiperidrose tem um suor excessivo nesses determinados pontos que nós chamamos de localizações. Quando você faz uma cirurgia de simpatectomia e esse paciente desenvolve um suor compensatório, na imensa maioria das vezes, esse suor compensatório vem numa intensidade muito menor do que esse suor primário. Ou seja, ele não vai estar jorrando como está acontecendo de ficar pingando, jorrando as mãos. Segundo, como eu falei, a hiperidrose tem por isso ela é chamada de localizada, porque ela tem esses pontos específicos: rosto, mãos, pés e axila. Então, a localização desse suor compensatório, quando ele surge, ele pode vir em qualquer parte do corpo também, exceto na parte operada. Ou seja, se você fez uma cirurgia para a axila, ele não vem nem para a axila e nem para as mãos, porque são pontos conectados. Se você foi pensado para a mão, também não vem nem na mão e nem na axila, porque são pontos conectados. Se você fez para o rosto, ele não vem no rosto, pode vir na axila aqui, mas no rosto não vem. Na mão tem um pouco de conexão. Ou até mesmo nos pés. Então, esse suor compensatório, ele pode vir localizado em qualquer parte do corpo, exceto na parte operada. Contudo, disparadamente, ele é mais comum vindo na barriga e nas costas. E barriga e costa é uma localização muito menos incômoda do que a localização primária. Ou seja, você não está encostando a barriga em todo mundo, como se encosta as mãos para você. A barriga é uma área, e as costas são uma área muito mais aberta, ele não tem esse problema de mau cheiro associado na axila, como por exemplo. Então, sim, esse segundo ponto é a localização. Tende a ser uma localização muito menos incômoda do que a localização do suor primário. Terceiro ponto, eu acho que é o ponto mais importante, que faz com que esse paciente, mesmo tendo suor compensatório, ele vai ficar feliz do procedimento cirúrgico, que é a característica de uma das características da hiperidrose. Ou seja, a hiperidrose, como eu falei, ela é localizada, ela é excessiva e ela tem uma característica importante. A hiperidrose, ela não vem para controle de temperatura, ou seja, você vai perceber que quem tem hiperidrose pode estar no ar-condicionado, no frio que for, ele está suando. Ou seja, todos nós precisamos de suar para perder calor quando você está muito quente, quando você está fazendo atividade física. O cara que tem hiperidrose, não. Ele está lá quietinho, de repente vem do nada um suor excessivo. Por quê? Porque não é para controle de temperatura. Esse suor compensatório, ele sim vem para controle de temperatura. Ou seja, a gente percebe que um dos fatores que fazem com que o paciente que tem hiperidrose tenha um distúrbio na sua qualidade de vida
é o fato dele transpirar em excesso em momentos que não era para transpirar. Ou seja, ele está lá na escola, 200 pessoas do lado, no ar-condicionado, e de repente só ele está suando. Ele está lá no trabalho, no escritório, no ar-condicionado, 200 pessoas do seu lado e só ele está suando. Então isso é uma das coisas que mais incomoda o paciente que tem hiperidrose. Já nesse suor compensatório, não. Como ele costuma, na imensa maioria das vezes, vir para controle de temperatura, o paciente vai perceber que esse suor compensatório vai vir quando? Quando ele está na academia, onde que ele tem 200 pessoas do seu lado, os 200 estão suando, está todo mundo suando. Então isso incomoda muito menos o paciente, só que a diferença é que ele vai perceber que ele está suando ali na barriga, no umbigo, ali nas costas, que os outros não, porque ele não suava nisso antes. Então, essas 3 características importantíssimas é que faz que a imensa maioria desses pacientes que têm hiperidrose, que se submetem à cirurgia de simpatectomia, mesmo desenvolvendo o suor compensatório, que é uma situação comum, ele vai ficar feliz com o procedimento. Bem, mais um detalhe que foi faltando para poder explicar a característica desse suor compensatório é o fato dele ter uma relação importante com os níveis de adrenalina circulante. Como assim? Quem tem hiperidrose, percebe que do nada ele começa a transpirar e se ele ficar nervoso por qualquer motivo, ou mesmo por questão dele estar suando, percebe-se que aumenta essa intensidade do suor. Alguns acreditam que o estresse ou o nível de adrenalina circulante desencadeia esse suor. Não tende a ser assim. Ele tende a intensificar o suor. Por isso que ficou nervoso, parece que aumenta, jorra em bicas. Bem, esse suor excessivo desse tipo, e qual é a causa? O que gera isso? Já que a gente está falando que ele não é uma doença, ele é um distúrbio, né, desse controle, e o que isso acontece? Bem, nós temos no nosso sistema nervoso central um sistema nervoso que nós chamamos de autônomo, ou seja, aquele que nós não temos controle sobre ele. O sistema nervoso somático é aquele que você, vou dobrar meu braço, eu dobro meu braço, faz aquilo que você quiser. Mas esse sistema nervoso autônomo nós não temos controle com ele. Ele tem dividido em 2 partes, simpático e parasimpático. Esse sistema simpático, que ele é representado por uma cadeia de nervos que pega do pescoço e vai até a barriga, lateralmente a coluna, de cada lado. Esse sistema simpático, o neurotransmissor dele, principalmente a acetilcolina, a noradrenalina, ele é um sistema nervoso que inerva exclusivamente glândulas e órgãos. Ele não tem relação com dor e nem com movimentação. E ele é que estimula essas glândulas sudoríparas nessas regiões onde tem a hiperidrose a produzir essa quantidade excessiva e desordenada de suor. Esse sistema, inclusive, ele é um sistema que nos prepara para a luta. Quando ele está totalmente ativado, a gente tem uma dilatação da pupila para você enxergar melhor, tem um desvio de sangue para os músculos, ou para você lutar ou para você fugir. Então, esse sistema ele é característico para isso. E por isso mesmo que quem tem hiperidrose clássica geralmente não transpira à noite, quando está dormindo. Isso por quê? Porque ninguém está lutando para dormir. Ou seja, na hora que vai dormir também, esse sistema simpático também vai dormir, ele tranquiliza, então não estimula. Geralmente essas pessoas, se ela está transpirando muito à noite, pode observar que talvez não seja a hiperidrose primária, pode ser secundária a algum outro problema. A pessoa da hiperidrose primária pode até transpirar durante a noite, mas geralmente por conta de pesadelos, na qual ele acaba sendo ativado sem perceber, ou então ele transpira só no momento que ele está acordando, ele vai acordar ali e aí o sistema simpático acorda também e começa a suar de imediato. Mas ele é muito modulado pelos níveis de adrenalina circulante, justamente porque a função desse sistema é preparar você para a luta. Então, quando ele está lá estimulando demais a axila, você ficou nervoso, de repente ele estimula mais a atividade simpática como um todo, e aí ele vai lá e exageradamente estimula mais aquele suor. E acaba entrando num círculo vicioso e ele não para de transpirar. Por isso mesmo que é uma característica extremamente importante que eu falo para todos os meus pacientes e que frequentemente eu recebo pacientes que foram operados por outros colegas que não tiveram esse tipo de informação, chegam arrependidos por conta da cirurgia de simpatectomia, por conta
de uma hiperidrose compensatória excessiva e que fatalmente ocorreu anos depois da cirurgia. E o que aconteceu? Eu sempre coloco e oriento para o meu paciente logo de imediato que, explicando desses detalhes do sistema simpático ser modulado pelos níveis de adrenalina circulante, do paciente ser obrigado a levar uma vida saudável o resto da vida. Né? Como assim levar uma vida saudável o resto da vida e por que disso? É porque quem tem a hiperidrose, então, ele tem esse reloginho lá no sistema nervoso central, de onde sai esse estímulo para poder suar, desregulado, um pouquinho fora, hiperestimulado, como nós podemos dizer assim. Então, quando a pessoa faz uso de qualquer tipo de estimulante exógeno, ou seja, um estimulante em comprimido, em geral, que não seja natural do seu corpo, é produzido por ele mesmo, você pode estimular, e geralmente você altera os níveis de adrenalina, e com isso você estimula esse reloginho lá no sistema nervoso central a mudar de posição e com isso aumentar exageradamente o seu suor. Tanto o suor primário, mas principalmente o suor compensatório. Mas eu operei há 10 anos, eu não tenho mais hiperidrose. Não, tem sim, ela não está se manifestando. Mas a origem dela é no sistema nervoso central. Então, quem tem hiperidrose, ela tem uma suscetibilidade maior a transpirar. Então, o que acontece? Se a pessoa usa qualquer tipo de estimulante que vai aumentar os níveis de adrenalina e com isso vai ativar o sistema simpático como um todo, o paciente pode, com isso, ter um aumento daquele suor compensatório que era discreto, que ele estava feliz da vida 10 anos depois da cirurgia lá, e ele passa a ser intensificado, parecido com aquele suor primário. Por isso que eu falei assim, na imensa maioria das vezes o paciente vai ter um suor muito mais discreto, localização menos incômoda, com aquele comportamento diferente do suor primário. E aí o uso desses estimulantes, né, já vai fazer com que esse paciente tenha um suor que seja muito parecido com o suor primário. E aí ele pega, já que tem lá, ele começa a se arrepender, falar, sabe, suor na barriga que eu estou, na virilha que eu estou aqui, está muito pior do que aquele primário, eu quero voltar a tratar, reverter, eu preferia suar na mão do que suar do jeito que eu estou aqui. E perde o benefício que teve durante 10 anos. E o que são isso? Que tipo de estimulante, que medicações são essas? Eu até coloco numa situação fácil de se entender, que seriam estimulantes naturais, artificiais, lícitos e ilícitos. Como assim? Por exemplo, nós temos estimulantes que são extremamente comuns. Pó de guaraná. Tem gente que, muito adolescente, usa pó de guaraná para poder vazar à noite acordado por conta de escola, vestibular, prova. Então, por que ele te deixou acordado? É porque ele aumentou os níveis de adrenalina, estimulou o sistema simpático para você passar a noite acordado. E aí, com isso, ele vai também estimular aquele seu suor e ali mudar o reloginho. Mas eu vou usar só essa semana aqui por questão de prova, depois eu paro. Se o reloginho mudou de lugar, às vezes ele não volta, mas não, esse é um grande problema. Mas quando eu fazia musculação, academia, eu suava pra caramba naquela suor compensatória, acabava a musculação, a academia, voltava tudo normal, não tinha problema. Por que agora com isso está dando problema? Por quê? Porque na academia é o que nós chamamos de controle autólogo, ou seja, o seu sistema nervoso central meio que mandou suar lá e voltou, não tá sendo por nenhum agente externo, como é o pó de guaraná que você está tomando aqui, não é produzido por você mesmo, e aí ele muda de posição danado do relógio. Então o ideal é se livrar e ficar livre. Mas eu só estudo à noite, eu não consigo. Então dorme de dia e estuda de noite, mas não vai vazar à noite acordado por conta de estimulante. Não, mas na academia eu só usei uma medicação para dar força para malhar, para dar gás para malhar. Por que ele dá força para malhar e gás para malhar? Porque ele está aumentando os níveis de adrenalina circulante. Ele está estimulando o seu simpático. Por isso que joga sangue para os músculos para te dar força. Também não pode. A gente tem que lembrar uma coisa que eu falo muito bem assim, qualquer fator que faz naturalmente aumentar o suor. Por exemplo, obesidade. Se a pessoa pegou e ficou obeso, o gordo transpira muito mais do que o magro. Isso é natural, por questões de conservação de energia térmica. Então, não é saudável ser obeso. O ideal, então, é você sempre manter um peso baixo. Mas se engordou, eu tenho que tomar remédio para emagrecer. Não, você tem que emagrecer de forma saudável, que é a custa de dieta,
atividade física, pode até fazer cirurgia bariátrica para poder, mas a custo de remédio não, porque você vai. Eu já tive paciente que chegou de outro colega numa situação exatamente como essa, né? Engordou e aí suou demais o suor compensatório, emagreceu a custa de remédio e não parou, não reduziu o suor compensatório. E tinha ficado lá não sei quantos anos bem com o suor compensatório leve. Então, não adianta. Engordou que seja, tem que correr, tem que emagrecer a custa de dieta e atividade física. Inibidores de apetite, porque isso aqui é muito comum mulher usar, às vezes alguns naturais, por exemplo, chá verde. Chá verde, ele é inibidor de apetite, mas também ele é estimulante, ele é para emagrecer, então deve-se evitar. Artificial, isso eu estava falando uma artificial. É muito comum, às vezes, pessoas usarem alguns medicamentos para poder tirar o apetite, como Inibex, anfetamina, anfepramona, que é o rebite que o caminhoneiro usa para ficar 3 dias acordado. E isso a custa de estimulação de adrenalina do sistema simpático. Então, qualquer dessas medicações externas que você usar à noite, por exemplo, e que atrapalhar seu sono, deixar você acordado, é uma substância que vai estar estimulando o sistema simpático e deve ser evitada para isso. Café. Realmente, mas café, você pode tomar uma colherzinha de café, um copinho de café? Pode. Ninguém fica a noite toda acordado com 2 xicrinhas de café que tomar de noite, por exemplo. Mas agora vai tomar uma garrafa de café. Por quê? Porque a quantidade de cafeína naquela garrafa de café é muito grande e a pessoa passa a noite acordada só tomando café. Isso não pode. Então, pode-se tomar café, mas em quantidades moderadas e não exageradas. Uma coisa muito comum hoje em dia no meio dos jovens energético. Red Bull, Beer Night, ou seja, são substâncias que têm uma quantidade de cafeína enorme e taurina e que estimula demais, às vezes mistura no uísque lá para poder passar uma rave acordada a noite inteira e aquilo lá estimula exageradamente esse sistema simpático, que também deve ser evitado. Pode até tomar o uísque, porque o uísque faz deprimir o sistema nervoso central, não faz estimular. O problema ali é o energético que está associado. Então, são situações que são relativamente bastante comuns e que devem ser evitadas. Bem, a hiperidrose tem um detalhe, como eu comentei, sobre, na imensa maioria das vezes, ela ter essas 3 características importantes que fazem o paciente fique feliz com a cirurgia. E como eu disse, a gente trabalha com a condição que o paciente vai ter suor compensatório, ou seja, 70% para todos eles. Então, a gente, na realidade, hoje, isso infelizmente tem muitos colegas que não se atentam para isso, na posição e o que se faz hoje. Tem um monte de trabalhos que demonstraram isso, e a minha prática esse tempo todo, de individualizar e selecionar o ponto de cirurgia, o local onde que a gente faz esse tipo de bloqueio que nós chamamos, de tal forma que faz com que esse paciente tenha o suor compensatório com a menor intensidade possível. Então eu não trabalho mais nessa condição de que o paciente não vai, para ele não ter suor compensatório, e sim para ele ter um suor compensatório discreto, leve, para ele não ter o suor compensatório incomodativo. Porque quando você faz isso, o paciente vai ficar feliz. E com isso a gente tem que pensar que é uma balança. Se você pesa demais de um lado para poder bloquear muito, dar uma secura total do paciente, isso automaticamente eu vou estar estimulando o nosso sistema nervoso central a fazer uma compensatória um pouco mais excessiva. Então, a virtude está no meio. Muitas vezes o paciente não tem essa noção, se a gente não for explicar isso bem para ele, porque ele está tão irritado com o suor que ele não quer ver nenhuma gotinha que seja na mão dele, nada, por conta da irritação que ele tem por anos do suor compensatório. Então, é conveniente a gente colocar isso para o paciente, que o ideal, a cirurgia ideal é trazer quem tem hiperidrose para o equilíbrio, para mais próximo do normal. Então, nem deixar ele com suor excessivo e nem deixar ele o que nós chamamos de anidrose. Mas o que significa isso e porquê disso? Bem, o procedimento cirúrgico de simpatectomia é tão eficaz que, dependendo do que a gente faz, a gente seca muito além do normal, ou seja, todos nós temos um pouco de umidade na mão, na pele do rosto, nós temos umidade no corpo todo para poder fazer isso. E essa umidade é importante, especialmente no rosto. Imagine que, como até pouco tempo, até hoje muita gente ainda faz assim, mas
nessa situação de bloqueios, de níveis de bloqueio, na qual você seca totalmente o rosto, a pessoa até numa academia fazendo malhando não vai transpirar o rosto. E que no primeiro momento a paciente, especialmente mulher, vai ficar super feliz com isso. Só que nós sabemos que a nossa pele, com o passar dos anos, se ela não tem uma umidade adequada, vai ter envelhecimento precoce. Então, isso é um risco enorme você causar a chamada de anidrose no rosto. Então, a gente tem que tentar evitar isso. E essa anidrose é em todas as situações, na mão também, porque pode dar mão áspera e por aí vai. Bem, por isso mesmo que, diferente do que fazíamos há 20 anos atrás, o ideal é que seja individualizado para que a gente atue com a simpatectomia de forma um pouquinho menos agressiva no bloqueio, para que a gente consiga reduzir o excesso de suor sem causar a anidrose. Bem, então nessas circunstâncias nós sabemos o seguinte: nós temos dentro do nosso tronco simpático, né, que a gente comentou, na parte torácica, entre cada costela ele tem um nozinho, um espessamento que a gente chama de gânglios. Então, entre a primeira e a segunda costela, nós temos o primeiro gânglio, entre a segunda e a terceira, o segundo, e por aí vai. Nós sabemos que cada ponto desses gânglios são locais onde existe a conexão desses nervos que trazem o estímulo lá do sistema nervoso central para a área de interesse na qual que a gente tem que trabalhar. Então, para o suor no rosto, né, no suor, o principal gânglio que estimula o rosto é o segundo gânglio torácico, entre a segunda e a terceira costela. Mas também tem uma influência considerável do terceiro gânglio, que está entre a terceira e a quarta costela. Então, se a gente vai lá e faz um bloqueio para aquele que tem suor crâniofacial e faz um bloqueio desse segundo gânglio, ou seja, entre a segunda e a terceira costela, a gente bloqueia muito desses feedbacks negativos e o paciente vai desenvolver a anidrose, né, ou seja, vai secar totalmente o rosto, com riscos de envelhecimento precoce. E com isso a gente faz um bloqueio grande desses feedbacks negativos, favorecendo então um suor compensatório mais severo. Lembra que eu falei que todo mundo tem 70% de chance de ter, em média, né? Vamos arredondando esses números aí. 70% de chance de ter suor compensatório. Mas desses 70% de chance, quando você vai lá e faz esse bloqueio do segundo gânglio, ele vai ter 10% de chance de ter um suor compensatório severo, que vai incomodar, ou seja, naquele risco que o paciente pode até pensar em reverter o processo. Não quero mais esse negócio, prefiro voltar só no rosto. Então, quando a gente, é muito raro hoje em dia eu particularmente indicar esse tipo de procedimento. Somente em uma condição a gente precisa de fazê-lo, porque não tem efeito. Lembra que eu comentei sobre o rubor facial? Esse rubor facial é aquela situação, aquela condição, então, que a pessoa fica com o rosto quente e vermelho por conta do mesmo estímulo que tem. Se no rubor facial, realmente, obrigatoriamente, a gente tem que fazer esse bloqueio do segundo gânglio torácico, por conta de ter, para conseguir frear esse bloqueio, esse estímulo do rubor facial. Geralmente, como esses pacientes de rubor facial não têm necessariamente hiperhidrose, também as condições e as chances desse rubor facial ter um suor compensatório importante é bem menor do que o outro paciente que tem hiperhidrose facial, crâniofacial. Então, o que a gente tem feito, isso já tem alguns anos que eu tenho feito assim com bons resultados, que ao invés de ir lá e bloquear como a gente faz do rubor facial, a gente bloqueia o terceiro gânglio. Então, ao bloquear o terceiro gânglio, a gente libera um pouco de estímulos de suor, de produção de suor para o rosto, ou seja, a pessoa não vai ter a anidrose, ela não vai ter o ressecamento, ou seja, para a questão de envelhecimento precoce, mas a gente reduz esse estímulo de tal forma que o paciente pode até ter um pouco de suor, mas não aquele suor excessivo que fazia ele ficar jorrando do nada e dando o incômodo que ele precisava. E qual o outro benefício importante com isso? É que, na outra situação, esse paciente tinha ali 70% de ter suor compensatório, como todo mundo, mas desses 70%, 10% de ter severo.
Ao reduzir para o terceiro gânglio, você reduz essa incidência, essa chance dele ter suor compensatório severo, de 10% para em torno de 4 a 5%, que já é uma redução considerável para isso. Bem, para o paciente que tem, então, suor nas mãos. Quando a gente tem o suor nas mãos a gente sabe que o estímulo e a conexão passa principalmente no terceiro gânglio e no quarto gânglio, ou seja, no terceiro que está entre a terceira e a quarta, e no quarto que está entre a quarta e a quinta costela. Se a gente fazer esse bloqueio do terceiro gânglio, que é esse que a gente faz para definir aí para facial, ele vai ter a anidrose nas mãos, seca tanto as mãos que a mão pode ficar um pouco mais ressecada, eventualmente pode ter algum problemazinho dermatológico discreto, isso é raro, muito raro, mas, por exemplo, eu aconselho sempre, ainda mais aqui em Brasília, que o clima é muito seco, os pacientes quando fazem esse segundo gânglio, de ter que usar creme hidratante nas mãos para evitar que fique trincada e rachada a mão. Bem, só que para a hiperidrose palmar, aqueles pacientes que têm um suor muito intenso, que jorra, que pinga ali, se a gente faz um bloqueio então no quarto gânglio só, entre a terceira e a quarta costela, a gente libera parte do estímulo para ele, então ele não vai desenvolver a anidrose, mas ele vai ter parte do bloqueio que vem do quarto gânglio que reduz aquele suor de tal forma que ele pode ter um pouquinho de umidade, às vezes até um pouquinho mais do que o normal, mas nada que fica pingando ou que fica estragando, molhando papel, documento, como acontece na hiperidrose. Ou seja, o paciente, na imensa maioria dos pacientes, ficam muito satisfeitos com esse resultado, só com essa redução para trazendo mais próximo do normal. E com isso, o que acontece? Quando você faz um bloqueio, então, liberando esse terceiro e fazendo mais baixo, só no quarto e quinto, a chance dele ter um suor compensatório, os mesmos 70%. Só que a chance dele ter aquele suor compensatório que vai severo, que vai incomodar ele, não chega a 1%. Então, assim, você reduz muito essa chance dele ficar triste por conta de excesso de suor compensatório. E esse, no quarto gânglio, é o que a gente faz para axila. Então, hoje, praticamente, quase todos os casos de hiperidrose axilar e também dos hiperidrose palmar, a gente faz no mesmo nível. Por quê? Porque são os níveis que você tem bons efeitos, né, na mão e na axila, de tal forma que com uma chance de ter um suor compensatório incomodativo, severo, menor do que 1%. Agora, para aquelas pessoas que têm hiperidrose palmar, que não chega a pingar, ou seja, ele molha, você vê que ele está, mas eu pergunto para o paciente, ele fala, não, nunca pingou. Bem, esse paciente, na nossa vida, tudo é relativo. Então, para esse paciente, se você for lá e fazer esse quarto gânglio, que é para manter um pouco de umidade nas mãos, ele vai achar que a cirurgia não adiantou nada. Por quê? Porque tudo no nosso vida é referência, né? Depende do referencial. Então, se você tem uma mão normal e um suor muito discreto a mais, esse que não chega a pingar, mas que mesmo assim o paciente está muito incomodado, essa questão de incômodo é muito individual. Tem paciente que incomoda mais com outra coisa, que o autismo não é errado, não tem nada de ser frescura ou problema de algum problema de exageros, não, né? É individual. Então, se o nível normal de suor, pouca coisa, essa paciente se sente incomodada, se eu trago para próximo do normal, ela vai achar que não, esse paciente vai achar que não adiantou a cirurgia. Então, eu sou obrigado a causar anidrose para vir além do normal, para ter uma distância mais perceptível do que ele tinha, para que ele fique feliz com o caso. Então, sim, só nesses casos específicos é que eu indico a cirurgia para o terceiro gânglio, ou seja, entre a terceira e a quarta costela, na qual nós produzimos a anidrose nas mãos, com um risco de suor compensatório severo um pouco maior, chegando a 4 a 5% do que o menos do que o que tinha. Quando a gente vai fazer esse tipo de procedimento, né, da cirurgia, sempre questionam sobre o que, mas existem outras opções, que opções que a gente tem, tudo bem que vai comigo que eu sou cirurgião, mas a gente tem que passar para o paciente também outras
opções que nós chamamos de tratamento da hiperidrose, que nós chamamos de opção clínica e opção cirúrgica. Bem, para a opção clínica, nós temos aí os cremes, que a maioria são nitrato de prato, alumínio, que reduzem um pouco, né? Tem alguns importados aí que, dependendo do jeito que se passa, tem para alguns pacientes um efeito um pouquinho maior, mas eu sempre oriento o paciente, tente, se você sentir que deu um resultado, beleza, ótimo, está satisfeito e evitar a cirurgia, apesar de ser minimamente invasiva, tudo bem, não é problema. Mas, dentro desses tratamentos clínicos, o único que nós está bem consolidado, que a gente sabe que tem um efeito muito bom quando bem aplicado, mas principalmente nas axilas, eventualmente no rosto, mas principalmente nas axilas, é a toxina botulínica, o Botox. O que a gente verifica em relação ao Botox? É que ele é um material que os planos de saúde não cobrem, né? E para a simpatectomia cobre. E ele tem um efeito que não é permanente, duradouro. O efeito dele gira em torno de, em média, de 3 a 6 meses. Alguns pacientes dão um pouco mais, às 9 meses, mas outros pacientes ficam até menos de 3 meses, com 1 mês, 2 meses já está voltando a suar de novo. Então tem que fazer novas aplicações. E não é barato você ficar fazendo esse tipo de aplicação. Esse é o principal detalhe sobre isso. E a vantagem dele ser extremamente raro desenvolver suor compensatório com o uso do Botox. Tem aqui, inclusive, muitos dermatologistas falam que não tem. Tem sim, porque eu já peguei no meu consultório paciente que fez Botox e ele desenvolveu suor compensatório. É raro, extremamente. Eu só tive um caso que veio comigo usando Botox que tinha isso, mas pode acontecer. Mas é extremamente raro. Agora, uma coisa importante é que o Botox, ele é a toxina botulínica, causa o botulismo, pode causar problemas sérios. Então, sim, o ideal é que, ao pensar em uso do Botox, procure um médico, porque hoje você vê vários profissionais usando Botox, colocando isso, e não é bem assim. E o profissional ideal para se tratar e fazer aplicações de Botox, indubitavelmente, é o dermatologista. Então, quando o paciente tiver e quiser fazer uso, que é um bom indicativo do Botox, para fazer alguns testes, ver como é que funciona, sem dúvida nenhuma, procure um bom dermatologista que faça as aplicações em relação a isso. E ele pode até testar, fazer as tentativas e para o paciente avaliar algo não cirúrgico em relação a isso. Quando se pensa de cirurgia, uma outra cirurgia que tem, que seria a lipoaspiração, principalmente quando se fala de axilar, mas que não é um bom procedimento. Primeiro que ele é mais invasivo do que a simpatectomia, acha-se que não, mas o procedimento de passar a cama de lipoaspiração, ele agride, ele realmente não consegue limpar todas essas glândulas, tira algumas, causa a hidrossadenite, inflamação por questão das glândulas aqui. Então, assim, é um procedimento que é até muito mais invasivo, indubitavelmente, quando você colocar, do que a própria simpatectomia. E além de ter um resultado muito inferior à simpatectomia. Bem, falando sobre a simpatectomia, como é que a gente faz esse tipo de procedimento? Como é que a gente faz essa cirurgia? Primeiro, é uma cirurgia que a gente faz com anestesia geral, ou seja, é uma anestesia geral rápida, ou seja, o procedimento todo ali demora 10 minutos, entre 10 e 20 minutos ali no máximo, em geral, na maioria dos casos. Então acaba sendo uma anestesia geral, mas anestesia geral rápida. É um procedimento que, na imensa maioria dos casos, o paciente não precisa de ficar internado no hospital, né? Ou seja, ele faz de manhã, de tarde, ele vai para casa, a não ser que ele tenha um pouco de incômodo, de dor e tudo mais, mas a maioria das vezes o paciente não precisa dormir no hospital. Mas a gente sabe que em procedimentos com anestesia geral tem que ter os seus cuidados. Então, o primeiro cuidado, né, da cirurgia segura é fazer uma avaliação pré-operatória adequada. Normalmente não se faz risco cirúrgico cardiológico para pacientes jovens, abaixo de 30, 40 anos de idade. Mas para a simpatectomia é conveniente. Por quê? Mesmo a gente operando paciente adolescente. Porque o bloqueio simpático, dentro daquele, lembra que eu falei daquele cadeia do tronco simpático, ele inerva glândulas e órgãos. E um dos órgãos que ele inerva é o coração. Então, ele tem o plexo cardíaco, dos dois lados, mas o bloqueio ali bloqueia algumas fibras desse plexo, mas é conveniente, então, que esse paciente tenha pelo menos uma avaliação
adequada de um Holter ali para ver se não tem nenhum tipo de arritmia indolente que pode passar e pode ser hiperestimulada ou alterada com a simpatectomia. Mas então assim, é conveniente que tenha uma avaliação do risco cardiológico para a simpatectomia mesmo, paciente jovem, isso vale a pena, e principalmente que é uma cirurgia num paciente que não é doente. Ou seja, isso não, como mais uma vez, como uma doença é um negócio que você não pode dar errado, você tem que fazer de tudo para não dar errado. Além disso, é conveniente fazer uma avaliação de alguns exames de sangue, uma radiografia de tórax para ver se não tem nenhum tipo de alteração. E esse paciente, dentro do protocolo de cirurgia segura, fazer a chamada de consulta pré-anestésica. Ele ser avaliado pelo anestesista para ver questões de alergia, orientação de jejum, alterações de malampate, de intubação oral e tudo mais. Bem, quando se fala do pós-operatório, o paciente é bom que ele tenha uma restrição de atividade física em torno de mais ou menos uns 10 dias, em média. Deixa para fazer musculação a partir disso, mesmo não estando sentindo dor. Porque às vezes ele não está sentindo, vai lá, vai fazer a musculação e começa a sentir dor. Então, pode, no dia seguinte, no dia seguinte já pode dirigir, caminhar, fazer atividade aeróbica leve, sem problema. Caminhada, não vai correr. Mas ele não precisa de ficar... Tanto é que eu brinco muito quando as mães chegam com criança para fazer esse tipo de cirurgia, no adolescente. Eu falo assim, eu costumo dar atestado para trabalho. Para a escola não, porque o paciente não vai ficar quieto assistindo televisão em casa, ele vai assistir, vai para a aula, porque ele tem condições disso. E geralmente a gente faz as cirurgias quinta e sexta-feira ali, que está próximo do final de semana, o moleque já ficou bem no final de semana, segunda-feira ele consegue ir para a escola com mais tranquilidade. Paciente que é autônomo, então às vezes no dia seguinte já está trabalhando. Já tive paciente que era autônomo que levou o computador lá no mesmo dia, no pós-operatório, antes de receber a alta do hospital, dentro você já estava trabalhando por ali, trabalhando no computador. Então assim, isso é bem relativo. Mas a média de atestado para a maioria dos pacientes é em torno de 7 a 10 dias, até por questões dessa atividade física. Bem, uma coisa interessante quando se fala de pós-operatório também, uma condição que é rara, acontece só em 5% das vezes, e que eventualmente é importante que o paciente seja alertado para isso, para ele não se assustar. Quando a gente faz a cirurgia, o paciente sai seco do centro cirúrgico, é imediato o bloqueio. E ele inclusive sai com suor compensatório também, só que ele nem percebe que está com suor compensatório ali, porque, como eu disse lá atrás, o suor compensatório ele vem para controle de temperatura, ele vai surgir na hora que você está na atividade física, na hora que você pegou um ônibus meio-dia lotado ali, no calorão lá, que está todo mundo suando, isso é que você vai perceber o suor compensatório. E geralmente, no pós-operatório imediato, o paciente fica mais quieto ali e acha que nem está tendo. Então tem que passar essa prova de fogo lá para falar que ele realmente não teve suor compensatório, né? Mas em torno do 5º ao 7º dia, existe uma condição chamada de suor fantasma, que pode acontecer para o paciente, que é um dia que soa como se ele não tivesse operado, ou seja, ele saiu seco, ficou... E quem tem hiperidrose sabe que ele nunca fica um dia inteiro sem suar, ou seja, acontece em todo momento. Então ele vai passar ali 2, 3, 4, 5, sem nada, normal, feliz da vida, de repente no 5º dia, 6º dia, vem um suor como se não tivesse operado. Aí o paciente fica desesperado, soltou o clipe, o que aconteceu? Aí fica ligando para o cirurgião doido, o que aconteceu? Não, calma, que isso aí deve ser o suor compensatório, tranquiliza, no dia seguinte não vem mais nada, acabou e volta, some de novo. Não se sabe por que isso, porque isso é de forma reflexa, não era para acontecer, porque a via está fechada. Então, por isso mesmo que é até caracterizada como suor fantasma, né? Quando a gente vai fazer então esse tipo de cirurgia, como eu disse, tem para a simpatectomia, nós não temos mais problemas já há muitos anos em relação às autorizações para operadora de saúde, para convênio, né? Então, na imensa maioria você vai conseguir, se você procurar bem, você vai conseguir bons cirurgiões que vai fazer esse procedimento para te tratar bem, mesmo sem custo algum. O importante é você escolher um cirurgião que tenha conhecimento e cuidado de todos esses detalhes para que tenha reforçado essas orientações e que durante o procedimento também se atente para que procedimentos que eram para ser tranquilos, não vou dizer simples, né, mas com riscos mínimos de ter problema,
e vai lá e começa a ter problema por falta de cuidado tanto do cirurgião quanto do hospital. Então, é um procedimento que geralmente a gente faz em hospitais maiores, né, sempre com 2 cirurgiões e com todos esses cuidados de cirurgia segura para evitar problemas. E os resultados realmente são extremamente satisfatórios. Parece que quanto mais o paciente é de maior idade, mais feliz ele fica.